Gente, atendendo a pedidos, eu vim aqui falar um pouco sobre os motivos pelos quais nós resolvemos findar o ciclo do Armário de Saia, do projeto do Armário de Saia. Eu acho muito importante falar aqui sobre isso também, para que não se crie histórias paralelas de coisas que não aconteceram. Eu já gostaria aqui no começo de deixar bem claro que esse não vai ser um vídeo falando sobre tretas ou alguma coisa que envolva a minha relação com o Greg, afinal de contas, não existiram tretas. O Armário de Saia chegou ao fim por motivos muito mais burocráticos e sociais, financeiros, do que pelas nossas relações pessoais, que inclusive eu teria dificuldade de pontuar momentos onde a gente trocou palavras ásperas que fossem. Nós vivemos 4 anos de uma relação profissional e uma relação de amizade onde a gente sempre foi muito maduro em tentar sentar, conversar. Vocês não têm noção quanto é difícil encontrar um mínimo denominador comum, né, para 2 artistas darem vida a um projeto. Então a gente foi muito maduro nesse sentido, a gente sempre tentou encontrar o melhor para o projeto de fato. E eu sou muito grato por ter experienciado isso com outra pessoa. Tem olhares, tem histórias, tem coisas que não existe nenhuma outra pessoa no mundo que possa entender. E eu sou muito grato por ter tido essa pessoa comigo para dividir isso, para dividir os momentos em que a gente tinha brilho no olho e que a gente viveu coisas que a gente jamais imaginou viver. Já queria deixar aqui esclarecida, muito esclarecida, a minha gratidão por todo mundo que nos apoiou de fato. E o meu eterno ranço por pessoas que não apoiaram. Mas, enfim, eu gravei esse vídeo ontem, tô gravando ele de novo porque tem alguns momentos em que eu fico pistola por questões sociais que nos levaram ao fim do Armário de Saia. Então eu gostaria de deixar bem claro que a nossa relação pessoal não foi um ponto. Eu e o Greg, a gente sempre se deu muito bem. Obviamente nós temos as nossas individualidades, coisas que a gente queria quanto indivíduo artístico, e que muitas vezes o Armário de Saia não podia atender e que agora estamos livres aí para seguir nossos próprios caminhos. Mas eu continuo aqui muito na torcida pelo sucesso dele, assim como, né, ele pelo meu próprio sucesso também, eu acredito. Eu espero, né, amiga, pelo amor de Deus. Depois de 4 anos, caralho. Gente, entramos numa parte muito mais burocrática. Eu já gravei 10 vezes isso aqui, mas eu fico pistola no meio. Eu queria dizer que enquanto sociedade a gente não entender que a arte precisa ser monetizada e paga, projetos vão chegar ao fim, coisas vão acabar. Obviamente a gente lutou muito, lutou o quanto deu, né? São 4 anos de projeto, onde saímos de realidades financeiras muito diferentes lá 4 anos atrás, né? Eu com 19, 20 anos de idade tinha adquirido uma independência financeira que eu jamais pensei que conseguiria, tendo um background familiar extremamente humilde, assim. Tava comprando meu primeiro carro, tinha um fluxo de clientes muito grande, né, na minha agenda como cabeleireiro e maquiador. Vivia há 2 anos também trabalhando com espetáculos musicais. O Greg, com a carreira dele também extremamente bem sucedida. Então, nós tínhamos grana para investir no Armário de Saia, demoramos para conseguir fazer ele monetizar. Quando monetizamos por um período, foi um período que foi extremamente curto, ali no ano de 2019. E foi onde a gente resolveu abrir mão das nossas carreiras paralelas. O que pode ter sido um erro para alguns ou não, eu acho que para mim foi aprendizado e eu fico muito contente que tenha sido assim. Conhecemos muitos lugares, muitas pessoas, sou muito grato por isso. Mas, infelizmente, as coisas não continuam só no amor e torna a dizer que enquanto a gente, quanto sociedade, pedir, né, pro artista uma entrega nível Anitta e a gente não tiver a capacidade de pagar o cover artístico para ir assistir o show dessa pessoa, coisas vão acabar e pessoas vão se frustrar. Então eu acho que para nossa saúde mental esse foi o momento mais oportuno. A gente veio, né, aconteceu a pandemia, a gente passou muito trabalho em São Paulo, a pandemia agravou isso. A nossa insatisfação ela já era evidente, a gente vinha tentando há muito tempo encontrar novamente o nosso mínimo denominador comum, né, como a gente fez lá no começo, e que realmente é difícil entre 2 indivíduos artísticos. E principalmente quando esse mínimo denominador comum tem que ser algo comercial o suficiente para que as pessoas consumam e para que seja rentável, porque senão tudo perde o sentido, né, nesse mundo capitalista que a gente vive. Eu queria dizer que eu não me arrependo de nada, não sinto o final do Armário de Saia como um fracasso. O Armário de Saia foi um projeto que deu muito certo, eu aprendi demais, eu queria deixar aqui a minha gratidão, inclusive por conseguir dividir isso com a Greg, foi incrível. Ter essa pessoa do meu lado pra dividir os momentos mais fodas que eu vivi na minha vida. Coisas que eu jamais pensei que poderiam acontecer, ao lado de pessoas que eu jamais achei que ia conhecer ou quiçá trabalhar. Então, eu tenho um sentimento de extrema gratidão. Tenho um sentimento de ranço também, e queria deixar aqui bem claro, eu tô realmente pouco me fudendo pra retaliação que vai acontecer aqui, mas a dificuldade extrema que foi crescer no estado do Rio Grande do Sul, um estado preconceituoso pra caramba. Eu sou apaixonado pelas pessoas, pelas POCs daqui.
nem por todas, infelizmente, porque também gostaria de deixar aqui o meu eterno ranço. Há pessoas que muitas vezes lá naquele comecinho não tiveram a capacidade de compartilhar um vídeo do armário de saia. E se tiveram a capacidade foi anos-luz depois da gente já ter saído daqui e ter conquistado diversas coisas. Então eu deixo aqui, apoie um artista, apoie o seu amigo. Não entra no hype de apoiar uma coisa boa só depois que ela for reconhecida por outras pessoas. Então dar o braço a torcer, né? Eu acho que a gente falha muito quanto sociedade. Eu acho que essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém é muito variável e muito depende. Porque, enfim, posso citar aqui diversos momentos em que a gente foi extremamente julgada. Nós tiramos grana por muito tempo do nosso próprio bolso, do nosso próprio trabalho, para fazer o projeto acontecer, enquanto a gente recebia críticas pela nossa qualidade. E tudo bem, a gente tá aí para ser criticada, mas eu acho que isso se torna cruel quando a gente tá falando de um nicho muito pequeno, um nicho LGBTQIA+, onde as pessoas deveriam se apoiar para que a gente tenha mais visibilidade, para que as coisas aconteçam. Então é isso, gente. Enquanto a gente não apoia a arte, projetos vão se findar, coisas vão se acabar e a gente errou quanto sociedade. Não deposito a culpa desse fim somente na gente, né? Como eu falei para vocês, são 4 anos de estrada, é um desgaste longo, de um longo período. Queria pontuar algumas situações horríveis que a gente viveu, como comentários maldosos falando sobre a gente negar paradas LGBTQIA+, por falta de cachê. A gente sempre fez parada LGBTQIA+, sem cachê, a gente negou algumas, as quais a organização da parada, infelizmente, não conseguiu se organizar e conseguir patrocínio suficiente para custear os nossos translados, né, que são transporte, alimentação e estadia. E enquanto a gente continuar pensando assim que o artista tem que se locomover da sua própria casa para fazer arte de graça, esse país vai continuar uma merda, a gente vai continuar não sendo pago e a gente vai continuar acabando com projetos que poderiam ir pra frente. Então, eu queria deixar a retaliação, eu nem lembro quem foi que comentou isso, não fez relevância assim tão grande, mas eu queria dizer que parabéns por não fazer nada e por fazer um comentário bosta e achar que a arte tem que ser gratuita. Você é o tipo de pessoa que faz com que coisas acabem. Também queria pontuar comentários negativos sobre a qualidade das nossas entregas. Queria dizer que enquanto você não levanta a bunda do seu sofá para ir produzir um vídeo, produzir um clipe, produzir uma música que seja, você não entende o quanto isso custa, né? A gente tá falando de produções musicais que custam em torno de 5 pau, 6 pau, vídeos que custam em torno de 40 mil reais. E que, obviamente, a gente nunca vai conseguir entregar a qualidade da Anitta enquanto o nosso público não tiver a capacidade de sair de casa e pagar 5 reais de cover artístico pelo seu artista para que ele entregue algo bacana e que quando o vídeo finalizado chegar, você diga assim, eu não gostei, achei que fulana fez melhor, sendo que é de um nicho muito maior como o mainstream, que é o cenário, né, hétero, cis, branco. Então, não queria que isso aqui virasse um puta lamento ou reclamação. Obviamente, eu entendo todas as questões sociais. Existem pessoas que vivem situações muito piores e que dão um jeito e que se viram e que tentam de todas as formas. Tentamos por 4 anos, acho muito difícil, inclusive até nesse fim, receber mensagens dizendo assim, nossa, vocês estão acabando uma coisa que estava começando de uma forma linda, sendo que temos 4 anos de estrada, o que é um saco. E que realmente foi um tempo muito longo pra gente conseguir chegar ao ponto em que estamos. Queria deixar aqui muito mais sentimentos de gratidão pelas pessoas que nos apoiaram do que essa sensação de ranço, né? Não sei se eu já falei aqui, já me perdi tanto que eu tô dizendo, mas o capitalismo sempre faz achar que o fracasso é total nosso. Não acho que o Armário de Saia seja um fracasso, mas acho que sim, esse peso do fim não recai só sobre mim, recai sobre o cenário social brasileiro, político que a gente vive. E é isso, gente. Queria dizer pra vocês que não é fácil, não é simples, né? Vivemos situações muito boas, mas também extremos muito negativos. Quero lembrar vocês que essa rede social, ela é extremamente mentirosa, falsa. Falsa pra caralho, assim, tipo, falsa mesmo. E que artistas que eu achava que estavam vivendo um momento ápice das suas vidas ainda estavam precisando de ajuda pra ter um prato de comida. Então, enquanto a gente não pensar realmente na arte como algo que precisa ser pago, artistas vão continuar findando seus projetos, né, e sumindo. E eu fico muito triste com isso, porque eu admiro várias pessoas e eu gostaria de poder ajudar de certa forma, né, mais do que eu faço atualmente. Enfim, é uma questão estrutural, social. O Brasil é um país extremamente humilde e eu também queria deixar aqui bem claro que socialmente a gente tá fudido, socialmente as coisas estão erradas, né? O Brasil entende que
com um salário mínimo, hoje a gente não consegue ter as necessidades básicas atendidas para que tenha uma vida digna. Então, quiçá ter grana para investir em coisas, projetos, né? E etc. É isso, espero que eu tenha dito tudo aqui. Espero que eu não tenha ofendido ninguém, a não ser somente as pessoas que eu queria mesmo ofender. E... E basicamente é isso, gente. O projeto do Armário de Saia foi um projeto lindo. Eu sou muito grato por tudo que a gente colocou na rua. Torno a dizer aqui para não parecer um sentimento de ingratidão. Mas foi muito necessário esse fim para que a gente continuasse com a nossa saúde mental em dia, para que a gente ainda pudesse ir atrás de outros sonhos que nós, como indivíduos, também temos. Queria dizer que sim, vocês podem esperar que eu e o Greg a gente ainda vai se ver, vai sair pra rolê junta, vai postar stories junta. Talvez futuramente, um dia, se a gente ainda seguir nossas carreiras, como sejam elas, como forem, né? A gente possa colaborar de alguma forma, que talvez musical, talvez não. Vai que eu, sei lá, eu bato o cabelo da peruca da Greg pro clipe dela, entendeu? Ou ela bate minha make pro meu clipe, ou a gente faz uma colaboração musical, mas o sentimento que fica é um sentimento de eterna gratidão. Não, outra vez, não lembro se eu falei aqui, mas eu sou muito grato por ter vivido isso com uma pessoa e poder partilhar isso com as pessoas, né? Momentos muito fodas das nossas vidas, onde a gente tava junto, onde tinha olho no olho, a gente podia olhar uma pra outra e dizer, amiga, olha o que a gente tá vivendo. Ou da gente tá muito fudido e dizer, ai, amiga, olha o que a gente tá vivendo. Será que vale a pena? Que basicamente foi o que marcou muito o nosso fim, né? Que foi, amigas, vale a pena realmente a gente tá aqui agora? E é isso, gente. Queria deixar aqui meu sentimento de gratidão. Esse vídeo já tá comprido demais, tá? Amo vocês todos e esse assunto provavelmente não vai vir à tona novamente tão cedo. Eu acho que eu esclareci tudo que podia esclarecer aqui. A gente tentou, a gente fez de tudo que deu. E pra nossa saúde mental. Inclusive, queria dizer que desde que eu voltei de São Paulo, né? Os próximos meses que seguiram ainda tive um pouco de insônia, mas atualmente eu tenho ido dormir cedo e acordado cedo. Eu tô com energia, eu tô bem, tô feliz. Eu tô bem alimentado, graças a Deus, porque em São Paulo, em alguns momentos, até isso faltou alimento, né? Então, não só alimento, mas alimento pra alma também, né? Às vezes a gente tava sem alento, sem esperança. Então, é isso, gente. Pro nosso bem-estar, isso foi muito necessário. E, nossa, puta gratidão. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, inclusive, por quem não fez nada. Porque também vocês são umas fodidas. Que uó. E é isso. Beijo, gente.